Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Ministério Pão Vivo, hoje direto ao assunto. Aprendendo sobre João Batista batizando Jesus. Hoje vamos desfazer aquela premissa, aquela interpretação errônea de que no batismo de Jesus estavam presentes o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas será que tinham 3 pessoas divinas ali no batismo de Jesus? Bem, vamos ao texto. A pessoa do Filho foi aquele ou aquela que veio para ser batizada. Jesus estava sendo batizado como homem. Pode ler que o evangelista Lucas, ele registra que entre aquela multidão que estava sendo batizada, Jesus, ali saiu do meio daqueles e também foi batizado. A única diferença, ou a grande diferença entre ele e as outras pessoas é que a multidão, para batizar-se, precisou do arrependimento, precisou de confessar os seus pecados. Ele não. O batismo de Jesus foi para cumprimento de justiça. Ele não tinha de que confessar. Ele jamais pecou. Na sua boca nunca houve engano. Ele desafiou seus opositores, dizendo: vocês não podem me acusar de pecado. Então, a pessoa que estava sendo batizada, Jesus. Agora, o fenômeno, o episódio importantíssimo que acontece durante o batismo. Quando ele estava saindo da água, o céu se abriu e foi vista uma pomba que desceu dos céus. Aquela pomba simbolizava, não era o Espírito Santo, não. Era uma figura. Aquela pomba, ela desceu e veio sobre ele. Vindo sobre ele, simbolizava o Espírito Santo descendo sobre ele. Mas será que é uma outra pessoa? Será que era uma outra personagem? Não. Ali era
o próprio Deus. Note que na abertura do céu, no pousar da pomba sobre Jesus, que era o Espírito Santo, logo em seguida fala da voz. Foi ouvida uma voz. Esta voz era o testemunho de Deus, o testemunho do próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele diria, Jesus diria para a mulher samaritana: Deus é Espírito. Então, esta voz testificou. Olha o demonstrativo. Tudo. As atenções se voltavam para aquele que estava sendo batizado, aquele que estava saindo das águas. Este é o meu filho amado. Deus falando. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isto é, eu amo muito o meu filho. Então, nada de 3 pessoas. Aí está a pessoa do Filho, não como Deus, mas como homem perfeito, sendo batizado e a presença de Deus, confirmando que aquele que estava sendo batizado era filho de Deus. Então, esqueça, não acredite nessa farsa de que no batismo de Jesus tinham 3 pessoas. Apenas Deus estava ali confirmando o batismo do seu filho, declarando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Então, nada de dúvida. Busque do Senhor Deus a revelação. Ele vai te mostrar a verdade. Esta verdade, sem a influência de concílios, sem a influência de denominações, a verdade escriturística, certo? A gente vai mostrar o quanto custou para ele. Foi básica esta declaração de Deus, de que aquele batizando era o seu filho. Mas nós veremos que o fato de ele ser declarado filho de Deus lhe custou um preço muito caro. Note que o primeiro a questionar a filiação de Jesus
primeiro foi o diabo. Logo que Jesus foi batizado nas águas, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali ele ficou 40 dias e 40 noites. Ele não comeu, ele não bebeu. E no final dos 40 dias ele teve fome. Normal. Era homem, tinha fome, ele tinha sede. Um homem normal, a única anormalidade é que ele nunca pecou. E ele tendo fome, o diabo aproveitou desta oportunidade e disse, olha o questionamento, disse, se tu és o Filho de Deus. Veja só que postura. Jesus começa a pagar um preço já, porque o diabo também ficou sabendo que aquele homem que estava sendo batizado nas águas não era um homem qualquer, não era um homem comum, era o Filho de Deus. Então, ele, para pôr em dúvida a filiação de Jesus, ele faz este desafio. Se tu és o Filho de Deus, dize a estas pedras que se transformem em pães. Ele acabou se saindo também desta. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Era o Filho de Deus saindo do Jordão e sendo levado para o deserto e provando a sua filiação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.